Meu nome é Rodrigo e eu sou professor de informática e espero nessa videoaula preparar você para as questões de concurso. Muito bem, o que vem a ser informática? Informática é a ciência que estuda a automação da informação. E o que visa automatizar a informação? Bem, a automação da informação visa, primeiro, otimizar o espaço físico, visto que hoje você tem enciclopédias concentradas em um único DVD. Velocidade no acesso a dados. Não é mais necessário procurar em papéis e gavetas, pois toda a informação está centrada em um único local, que é o computador. E segurança. Essas informações centradas podem ser guardadas em discos, podem ser guardadas em unidades de gravação, sem necessidade de ficar sendo copiadas em papel, o que tornava muito fácil a perda desses dados. Agora, quando se fala em informática, o que vem à cabeça? O computador. O que vem a ser o computador em questão de prova? Muito bem, essa questão é muito explorada, por quê? É um ambiente novo, no qual as pessoas, por incrível que pareça, não têm muito contato. Agora, o computador. O computador é uma máquina, ele não pensa. Uma máquina que trabalha com energia elétrica. É uma máquina, basicamente, que recebe informações da pessoa que o está utilizando, efetua cálculos e fornece resultados. Esse ato de efetuar cálculo é o que nós chamamos de processamento de dados. Então, transformando isso em blocos, para facilitar o entendimento, nós temos o recebe informações através de uma coisa chamada dispositivo de entrada. Então, dispositivo de entrada é todo aquele componente que insere informação no dispositivo principal. Então, colocando em diagramas um computador, nós temos o monitor, o gabinete, o teclado e o mouse. Todos eles estão ligados a quem? Ao gabinete. Então, a consideração do dispositivo principal será feita ao gabinete. Então, o dispositivo de entrada é todo aquele que insere informação no gabinete. Exemplo, o mouse, o teclado, um microfone, uma câmera. Inserir uma informação no gabinete é chamado de dispositivo de entrada. Então, por exemplo, teclado e mouse. Após receber essa informação, o computador efetua cálculos, ou seja, processa essa informação. Ao processar a informação, ele retribui em forma de resultados. E esses resultados são dados através dos dispositivos de saída. Exemplo de dispositivo de saída. Todo aquele que recebe informação do componente principal. Um exemplo, um monitor, uma impressora, uma caixinha de som. Então, recebeu a informação do componente principal é considerado dispositivo de saída. Então, impressora, monitor. Agora, existem aqueles componentes que fazem os dois cursos, ou seja, tanto a parte de entrada quanto a parte de saída, e são chamados dispositivos de entrada e saída. Exemplos. O disquete, que você pode gravar e ler dados. O HD, que é um dispositivo interno onde estão gravados seus programas e dados, ou seja, ele consegue ser lido e também consegue receber informações do computador. O CD virgem, que é o CD onde você grava dados. O DVD virgem, no qual você grava dados. Placas que permitem o envio e recebimento de informações, como, por exemplo, o fax modem, que permite que você conecte à internet, envie mensagens, receba mensagens. Então, se você tem os dois fluxos, entrada e saída, é considerado dispositivo de entrada e saída. Então, entrada e saída, nós temos a nossa placa de modem, que permite a conexão com a internet. Nós temos nosso CDR. Nós temos o HD como 3 exemplos. Existem também as exceções, como o monitor de toque e a impressora multifuncional, que fazem os dois fluxos, ou seja, são dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, o monitor touch screen, que é um monitor utilizado em bancos, no caixa de autoatendimento. E a impressora multifuncional, que hoje permite você tirar cópias em casa, trabalhar com entrada de dados para o computador, que é feita através do scanner, e a impressão normal, como uma impressora de saída. Muito bem. Agora que nós já conhecemos como os dados entram na máquina e como eles são
removidos, ou seja, são entregues ao usuário através de respostas, vamos ver como é que é feito o processamento, ou seja, esse tal efetuar cálculos. Bem, o computador ele tem uma base matemática. E essa base matemática, ela trabalha com a energia elétrica gerada pela tomada. Essa energia elétrica é convertida em pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos assumem duas formas: tem energia e não tem energia. Esse pulso tem ou não tem energia, na informática, trabalha numa base chamada base binária, que se baseia em 0 e 1, e faz parte de uma tecnologia chamada tecnologia digital. Então, o que é tecnologia digital? O que é trabalhar na base binária? Bem, é você conseguir converter pulsos elétricos em linguagem de computador, que é exatamente essa, o 0 e 1, tem e não tem energia. Esse 0 e 1 recebe um nome específico na informática, que é o bit. Então eu tenho o bit 0 e eu tenho o bit 1. A menor unidade de informação gerada por um computador é o bit. Então existem questões de provas. Qual unidade é a menor unidade de informação gerada por um computador? Bem, o bit é a menor unidade de informação gerada por um computador. Porém, o ser humano não trabalha em bits. Ele trabalha com caracteres para fazer a comunicação com a máquina. E um caractere não consegue ser representado por um único bit. Há necessidade do computador converter um conjunto de informações para formar a linguagem humana. E essa conversão é feita num quantitativo de 8 bits. Então, 8 bits vão representar um caractere. E essa quantidade de 8 bits já representa também a menor unidade de armazenamento de uma máquina. E essa menor unidade de armazenamento é chamada de byte. Muito bem. Agora nós temos uma tabela para exemplificar todos esses armazenamentos, que são as tabelas de capacidade. Vamos lá. Vou montar uma tabela que define tanto a parte de armazenamento de dados, quanto a parte de transferência de informação, em termos de velocidade. Muito bem, as nomenclaturas relacionadas são quilo, mega, giga e tera, na qual cada uma terá seu próprio valor. Por exemplo, ao tratar com velocidade, usaremos a matemática convencional, no qual a base 10 é utilizada. Então, no quilo, em termos de velocidade, temos 10 ao cubo. No mega, 10 à sexta. No giga, 10 à nona. E no tera, 10 elevado a 12. Muito bem. Quando utilizar essa tabela dos decimais? Você vai utilizar as tabelas decimais sempre que a questão se referir à velocidade. Um Pentium 4 2.4 GHz. Quantos hertz esse computador possui? Muito bem. Então, se eu tenho um Pentium 4 2.4 GHz, qual a referência? A referência é hertz. Hertz é velocidade. Quanto vale 1 Hz? 1 Hz é um ciclo de leitura por segundo. Então, velocidade, diretamente ligada à velocidade. Temos aqui 2.4 vezes... Quanto vale giga? 10 à nona? De Hertz. Se eu tenho um computador que transfere 2 kHz, qual a velocidade de transferência dessa máquina? 2 vezes 10 ao cubo, que dá 3 zeros, 2000 Hz. Então, referiu a velocidade, a tabela simplificada. Agora vamos ver informação. O que nós temos como referência de informação?
Como referência de informação, nós temos o byte. Então, byte e hertz. A informação ela já trabalha de forma diferente, porque o computador ele não tem 10 dedos, ele tem apenas 2, que é o 0 e 1. Então, qual a base de cálculo do computador? É a base 2, que é a base binária. Então, base 2 para todos os valores. E agora eu vou mudar o expoente de 10 em 10, por convenção. Então, por exemplo, se você fizer o fator 2 à décima, você vai achar o valor de 1024, que se difere do valor relacionado à velocidade, que é exato, é 1000. Então, há uma diferença. Questões de provas relacionadas à informação devem ser calculadas na base binária. Então, o valor, 1024. O próximo, como calcular isso? Quantos valores? 2 a 20 será 1024 vezes 1024. E como está relacionado à prova? Muito bem. Questões, por exemplo, quanto vale 2 kHz? 2 kHz, 2 vezes, qual unidade utilizar? Bem, velocidade. Velocidade, eu trabalho com a base decimal. 2 vezes 10, a terceira. E quanto dá isso? Olha, pega o expoente, quantidade de zeros que o valor vai receber. Então, 2000 Hz. 2 kHz igual a 2000 Hz. Vamos fazer agora relacionado à informação. Quanto vale uma unidade de 2 kilobytes? 2 kilobytes. Byte, informação. Então, informação, base binária. Então, 2 vezes 2 elevado a 10. Que vai dar 2 vezes 1024, 2048 bytes. Muito bem. Então, a diferença de 48 no valor dá uma diferença relacionada à velocidade e à informação. Agora, outras questões que também são exploradas são: quantos caracteres eu posso armazenar numa unidade de 2 kilobytes? Muito bem. Vamos lá. 2 kilobytes equivalem a 2000 bytes. Já sabemos que 1 byte é igual a um caractere. Então, se eu tenho 2000 bytes, eu tenho 2000 caracteres. Fechou. Outra questão que também pode ser explorada é a seguinte: quantos dados binários contém uma unidade com 2000 bytes? Muito bem, sabemos que o dado binário é relacionado a 0 e 1. E que 1 byte possui 8 bits. Então, se eu tenho 2000 bytes e quero saber quantos dados binários eu tenho, o que eu devo fazer? Multiplicá-los por 8. Então, na verdade, numa unidade de 2000 bytes, eu tenho 16.000 bits. Ou seja, 16.000 dados digitais. Muito bem, vamos lá. Agora, como trabalhar essa matemática digital? Como trabalhar essa linguagem do computador? Calcular a matemática binária. Vamos lá. 0 mais 0 no binário igual a 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 1. 1. 1 mais 1. Muito bem, eu não tenho 2 no binário. O 2 faz parte do decimal. Então, qual o valor relacionado a 2 na unidade binária? Bem, 1 mais 1, ele vai acrescentar de 1 e 0. Ou seja, os dois valores, 1 e 0. Então, na verdade, 10 está relacionado aqui. Está relacionado a 2.
onde 2 eu tenho a decimal e 10 eu tenho a linguagem binária. Poxa, mas 2 igual a 10? Sim, porque eu não tenho o valor 2 no binário. O valor binário só pode ser representado por 1 e 0. E qual o valor mais próximo de 1? Isso é um macete. Se você está fazendo uma prova de concurso, qual o valor mais próximo de 1? Porque se eu for colocar meus bits, olha, por exemplo, tudo 0 representa o bit 0. Um único 1 representa o bit 1. Agora o macete. Como descobrir quanto vale o 2? Vamos lá. O decimal, o número decimal, formado por zeros e uns, mais próximo de quem? Mais próximo de 1. Então 2 não pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não pode. Agora o 10. O 10 não tem uma formação de 0 e 1? Não é o mais próximo do 1? Então olha só. Representa quem? Representa o 2. Então vamos ver se isso realmente funciona? Vamos tentar procurar o 3. Qual o mais próximo de 10 formado por zeros e uns? 10, 11. 11 não é formado por 1? Beleza, 1 não faz parte da minha linguagem binária? É, então 0, 0, 1, 1. E o 4? Qual será o valor do 4? 12 não pode, 13 não pode, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ué, o 100 não é formado por uns e zeros? Então, 100. Essa é a lógica binária. E agora, várias questões de prova estão pedindo a lógica binária. De que forma? Vamos fazer um exercício sobre isso. Calcule o seguinte valor. Zero mais 0, 0. 1 mais 1, 10. Então, desce 0, vai 1. Agora eu vou trabalhar de 2 em 2 bits. Então, ó, 1 com 0, 1. 1 com 1, 10. Foi 1. 1 com 1, 10. Foi 1. 0 com 1, 1. Esse 1 está sozinho. Então, a soma desses binários é igual a 11.000. Vamos tirar a prova real disso? Vamos fazer agora a conversão de binário para decimal e vice-versa? Muito bem, como converter um número binário para decimal? Bem, existe uma fórmula no qual nós vamos ver de onde surgiu o fator e depois vamos ver o macete para a prova. Primeiro, a fórmula. A fórmula consiste em multiplicar todos os valores binários por 2. Então vamos lá. Eu tenho nesse primeiro valor aqui o seguinte: 1, 0, 1, 0. Cada valor binário desse será multiplicado por 2. Por que 2? Que equivale ao 0 e 1. Então, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vou somar todos os fatores. E vou elevar agora do 0 ao infinito. Então, 0, 1, 2, 3. Vamos ao cálculo. 2 elevado a 0, 1. 1 vezes 0, 0. 2 elevado a 1, 2. Vezes 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Vezes 0, 0. 2 elevado a 3, 8. Vezes 1, 8. 8 mais 2, 10. Muito bem. Vamos agora levar isso para o macete de prova. Se você observar, é parte integrante da fórmula elevar sempre o 2 do 0 ao infinito. Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, a 4, a 5. Então, eu sempre vou ter os valores. 1, 2, 4, 8, 16, 32,
64, 128, sempre esses valores vão estar presentes. Então, por que não utilizá-los direto? Um exemplo. 1, 0, 1, 0. Muito bem. O primeiro valor é sempre 1. O segundo é sempre 2. O terceiro é sempre 4. 8, 16, 32, então 8. Agora eu somo só quem? Quem tiver o valor 1. Então quem tem o valor 1? O 8 e o 2. Quanto vai dar isso? 10. O mesmo resultado da aplicação da fórmula. Então, lembra, sempre levar do que? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Outra coisa também importante é saber converter do decimal para o binário. Então, vamos aqui fazer a conversão. Se eu tenho o valor 50, por exemplo, e quero converter ele do decimal para o binário, eu devo fazer divisões consecutivas até não conseguir mais dividir por números inteiros. Então, vamos lá. 50 divididos por 2, 25. Para 50, 0. 25 divididos por 2, 12. Para 25, 1. 12 divididos por 2, 6. Para 12, 0. 6 pode dividir por 2? Com certeza. Então, 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. O 3 pode dividir por 2? Pode. Então, 2 vezes 1, 2. Para 3, 1. Bem, o 2 pode ser dividido por números inteiros? Não. Eu não posso usar meio. Eu tenho que terminar em 1. Então, como fica o valor em binário? Bem, eu pego daqui e leio até o último resto. Então, como fica isso? 1, 1, 0, 0, 1, 0. Está aqui o valor. 50. A prova real. Será que está correto esse valor? Vamos ver. Vamos elevar. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Muito bem. Quanto daqui? 48. Com 2, 50. Corretos os valores. Bem, agora que vimos a linguagem do computador, vamos conhecer como funciona o sistema de informação. Bem, o sistema de informação é composto pelo computador, a pessoa que utiliza esse computador. Agora, cada um desses componentes recebe um nome apropriado para a informática. Por exemplo, toda a parte física do computador, a parte que você pode tocar, é chamada de hardware. Então, o que é hardware? É toda a parte física, tudo aquilo que você pode tocar. A pessoa que utiliza a máquina é chamada de usuário. Ou peopleware. A este nome dê a preferência para os profissionais que utilizam o computador. Agora, como é possível? Nós temos o usuário no qual o dialeto dele é formado por caracteres. E nós temos o computador, no qual a linguagem é formada por pulsos digitais. Como fazer um entender o outro? Bem, fazendo intercâmbio dessas linguagens, nós temos os softwares. E o que vem a ser um software? Um software é toda a parte lógica, tudo aquilo que não pode ser tocado. São os programas, são as informações, são os dados propriamente ditos. E desses softwares, há um grupo de softwares que tem a prioridade de converter uma linguagem em outra. E a esses softwares damos o nome de sistema operacional. Então, questões de prova. O
que vem a ser um sistema operacional? Bem, o sistema operacional é o software responsável pela primeira comunicação entre o usuário e a máquina, aquela comunicação na qual você converte a linguagem do computador na linguagem humana. Vamos ver agora quais são os sistemas operacionais atuais. Bem, o que nós temos de sistema operacional hoje a nível de concurso? Temos o DOS, que é um sistema operacional que implementa uma monotarefa não gráfica, ou seja, faz uma tarefa de cada vez, uma coisa de cada vez, através de comandos escritos. Então você digita o comando e ele efetua, não tem uma ambientação gráfica como o Windows. Temos a família Windows, que permite trabalhar com uma multitarefas gráfica. E nessa família Windows temos as versões domésticas e as versões corporativas. Então, a versão doméstica é aquela que visa entretenimento e pouca segurança, enquanto a corporativa implementa muita segurança e pouco ou quase nenhum entretenimento. E no terceiro grupo temos o quê? A plataforma híbrida, no qual você tem uma dose de segurança e uma dose de entretenimento. Temos o Linux, que está surgindo com toda a força. Por que ele está surgindo com toda a força? Porque ele implementa uma plataforma aberta, no qual a pessoa pode trabalhar dentro dele. Você tem um código base, ou seja, você tem a base do Linux, e através dessa base você monta o sistema da tua forma, na tua necessidade. Então, essa é uma questão que implementa uma grande segurança hoje quando se relaciona à rede, porque você pode montar a segurança da tua forma. Muito bem. Outra característica interessante do Linux é a distribuição gratuita. Ele pode ser adquirido de forma gratuita na internet ou em distribuidores. Agora, questãozinha de prova. É correto afirmar que todo Windows é sistema operacional? Não, nem todo Windows é sistema operacional. Por quê? No início, o Windows era uma plataforma que trabalhava sobre o DOS. Você instalava o DOS, a máquina passava a ficar operante, ou seja, conseguia trabalhar os seus dados e os dados binários. Depois dessa plataforma estar ativa, ou seja, o sistema está operacional, está funcionando, você inseria e instalava o Windows. Aí ele fazia com que aqueles comandos do DOS, que eram responsáveis pelo primeiro contato com a máquina, os comandos do DOS ficassem gráficos. Agora, não considera-se a versão 3.0, 3.1 e 3.11 sistema, por quê? Porque ele não implementa o primeiro contato entre o usuário e a máquina. Quem faz o primeiro contato entre o usuário e a máquina é o DOS nessas versões. Agora que já estudamos a parte conceitual, vamos fazer uma revisão sobre os itens vistos. Algumas questões de prova. Por exemplo, quantos caracteres possui uma unidade de 1 mega completamente gravada com texto? Então, é uma unidade de 1 mega, onde eu tenho vários caracteres ali dentro, em quantitativo, quantos ao total eu terei? Então, vamos lá. Primeira coisa, velocidade ou informação? Byte, uma referência de informação. Caracteres, uma referência de informação. Logo, eu vou trabalhar com que base de nossa tabela? A base decimal ou a base binária? Informação, base binária. Então, vamos lá. 1 vezes... Quanto vale o mega? Nós temos o quilo, mega, giga. O mega é 2 a 20. Então, vai ficar 1 vez... Quanto dá 2 a 20? 1024 vezes 1024, que dá um total de 1.048.576 bytes. Então, essa unidade, ela possui o quê? Capacidade de 1.048.576 bytes. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quantos caracteres. E agora, o que eu devo fazer? Multiplica, divide, não é necessário fazer nada. Porque nós vimos que 1 byte é igual a 1 caractere. Então, ao encontrar a quantidade de bytes, eu solucionei o problema. Ou seja, a mesma quantidade é vista em caracteres. No nosso item B, temos o seguinte. 1 kilobyte possui quantos dígitos binários? Muito bem, o que vem a ser um dígito binário? Um dígito binário é o sinal de 0 e 1, que é o bit. Então, o bit
é o dígito binário, também conhecido como digital. Então, 1 kilobyte possui quantos dígitos digitais, ou seja, dígitos binários? Vamos lá. 1, novamente, ele se trata aqui, byte. Byte é a informação. Então, 1 kilobyte equivale a quantos bytes? 1024. Por que 1024? Da onde surgiu 1024? Olha, novamente, nossa tabela. Quilo, 2 a 10. 2 a 10, 1024. Agora, eu encontrei a resposta em quê? Em byte. Mas será que ele quer o byte, que é a menor unidade de armazenamento, ou ele quer o sinal digital simples? O sinal digital. E nós sabemos que cada byte possui quantos sinais digitais? 8 bits, ou seja, 8 sinais digitais. Logo, eu pego e multiplico por 8. Finalizada a questão. No item C, temos o seguinte, uma soma de binário. Então vamos à soma. Vimos que 1 mais 1 no binário trata o quê? O 10. 1 mais 1 é 10, porque nós não temos o 2. Então 1 e 1, 10. Devemos fazer o cálculo de 2 em 2 bits. Então vamos começar a calcular aqui. 1 mais 1, 10 novamente. Desce o 0, vai 1. 0 mais 1, 1. Vamos agora para esta coluna. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 10. Vai 1 para cá. 1 com 0, 1. 1 com 0, continua o mesmo 1. 1 com 1, 10. Então, o resultado dessa soma será o quê? 101, 10. No item D, temos o seguinte valor. 16 na base decimal para ser convertido para a base binária. Como fazer a conversão do decimal para o binário? Divisões consecutivas por 2. Então, vamos lá. 16 divididos por 2. 8. 0. 8 pode dividir por 2? Pode. 4. 0. 4 pode dividir por 2? Pode. 2. 4 para 4, 0. 2 pode ser dividido por 2? Pode. 1 e 0. Qual o resultado final? Vamos ler ao contrário. Então, lendo ao contrário, fica 1, 0, 0, 0, 0. Esse é o resultado. 10.000. Nesse exercício de conversão, nós já temos o contrário. Como converter o binário para decimal? Então, vamos usar o nosso macete. Então, separar os valores binários e elevar com a resposta do 0 ao infinito. Vocês lembram na fórmula que nós tínhamos lá 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e isso era uma constante, sempre vai ocorrer essa situação. Então vamos pôr apenas os resultados. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. E agora o que devo fazer? Agora devo somar apenas onde tem o bit 1. 2, 4 e 16. Que me dá o total de 22. Vamos tirar a prova real desse 22? Então vamos lá. Vamos pegar o 22 e transformá-lo em binário. Divididos por 2, 11, 0. Divididos por 2,
5 e resta 1. 5 dividido por 2. 2, 1. 2 divididos por 2. 1 e 0. Vamos ver agora, lendo ao contrário. 1, 0, 1, 1, 0. Vamos ver se bate. 1, 0, 1, 1, 0. Muito bem. Para finalizar, vamos conversar um pouco sobre sistema. O que é considerado sistema operacional? Bem, é considerado sistema operacional o software que faz o quê? Que implementa qualquer contato ou implementa o contato primário, ou seja, aquele contato que faz o computador entender o usuário e o usuário entender o computador. Bem, o sistema operacional é o software que faz o contato primário, ou seja, o primeiro contato entre o usuário e a máquina. Bem, espero que você tenha gostado do nosso primeiro encontro. Um encontro curto, porque foram abordados apenas a parte conceitual. No nosso próximo encontro, entraremos na parte de hardware, ou seja, os componentes físicos da máquina. E lembre-se, adquirir produto pirata é crime e desestimula a produção do material. Obrigado, até a próxima.